A gravadora Paz no Vale tem o prazer de apresentar o testemunho de livramento do pastor Francis Lin, sobrevivente do massacre do Pavilhão 9. Ouça agora o que Deus fez em sua vida e tenha a sua fé edificada para a honra e glória do Senhor Jesus. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? De antemão quero atribuir a Deus todos os meus sinceros e reiterados agradecimentos por essa rica oportunidade que Ele me proporciona de estar aqui novamente para falar da grandeza de Deus. Também aproveito o ensejo e agradeço o nosso nobre companheiro de ministério, evangelista Beto, ao bispo Paulo Moura, que está ausente, mas também ele abriu esse espaço para nós, todos os obreiros da Missão Mundial Graça e Paz, e essa igreja maravilhosa que está aqui presente também, amém? Eu sei que o relógio está muito avançado, mas sem perda de tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de São João 8, versículo 32, amém? São João 8, versículo 32 e o versículo 36. Eu quero dizer que com essa quantidade de pessoa aqui dá para nós fazer um estrondo no inferno, amém? Amém, igreja? Porque aqui há poder de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, São João 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres, amém? Eu quero dizer para essa igreja que existe muitos convites para a gente pregar em Tarsis, existe muitas embarcações para pregar em Tarsis, existe muito navio para Tarsis, mas eu quero dizer uma coisa, que existe muitos convites para pregar em Nínive também, e eu gostaria de fazer uma analogia nesta noite. Pregar em Tarsis significa você pregar para multidões, para pregar em grandes catedrais, nas grandes catedrais que nós temos, mas eu quero ver alguém pregar em Nínive, no valado, na cadeia, no hospital, no lugar onde que tem uma alma carente da palavra de Deus. E eu louvo a Deus que o bispo Paulo Moura, quantas das vezes ele deixou o seu lar e invadiu a cadeia, pregou a palavra de Deus naquele lugar, porque ele descobriu que por trás dos muros de uma prisão existem homens que vivem com a solidão por não conhecerem o amor de Deus. Cabe a mim também, a você, levar a eles essas palavras que podem fazer de marginais homens decentes, amém? Amém, igreja? Vocês creem dessa maneira? Quem crê dá um glória bem forte para Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, esse que vos fala, eu sou criado dentro dos padrões bíblicos. A minha mãe serve a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aproximadamente 23 para 24 anos, e desde a minha infância minha mãe me ensinou o caminho da verdade. E eu me lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe, ela me chamou e colocou eu para louvar a Deus no grupo das crianças, no qual ela era regente. E ao completar 12 anos de idade, a minha mãe, inspirada pelo Espírito Santo, me chamou as minhas duas irmãs, chamou o meu irmão e algumas crianças que frequentavam a minha casa, e ela falou: olha, vocês vão orar a Deus. E na época a minha casa só tinha um cômodo, ela lavou bem o banheiro, e nós começamos a orar a Deus naquele lugar. E a Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Começamos a adorar a Deus, a invocar a Deus, a buscar a presença de Deus, e de repente o poder veemente tomou conta daquele local, e nós somos batizados com o Espírito Santo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Mas lendo a Bíblia eu descobri que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, quando alguém recebe um dom do Espírito Santo, ele está recebendo uma ferramenta para utilizar em prol da edificação da igreja do Senhor. Dom é charisma, é ferramenta que Deus dá para você utilizar em prol da edificação da igreja do Senhor. Dom não segura ninguém firme nos caminhos do Senhor. O que segura o homem e a mulher firme nos caminhos do Senhor é ele ter uma vida estruturada na palavra de Deus. E eu não tinha uma vida estruturada na palavra de Deus. E quando eu completei a idade de 13 anos para 14 anos, eu me distanciei dos caminhos do Senhor. E a Bíblia ela relata que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Em 2 Crônicas capítulo 15 versículo 2, Deus toma a boca do profeta e fala para o povo que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se buscarmos ao Senhor, nós acharemos, mas se nós deixarmos ao Senhor, Ele também nos deixará. E eu quero dizer uma coisa, que a partir do momento que eu deixei ao Senhor, não foi mais Deus que estava no centro da minha vida, não era mais Deus que teleguiava a minha vida, e era o adversário. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero dizer que nesse inteirinho também, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando nós conhecemos a palavra de Deus e deixamos a palavra do Senhor, o adversário sai desse corpo, ele percebe que esse corpo ficou adornado, ele volta novamente, traz mais 7 espíritos malignos, o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. E sabe o que aconteceu nesse inteirinho? Conheci o mundo das drogas e o submundo do crime, onde a lei é dos mais fortes, dos que não têm coração. E comecei a praticar diversos tipos de atrocidade. Comecei a assaltar, a roubar e a furtar. E a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 7 versículo 23, Deus usando a boca do profeta Ezequiel dizendo: faze uma cadeia, porque a terra está cheia de sangues e de crime, e farei morar nela os piores homens dentre as nações. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 versículo 8, que de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem semear na carne, ele vai colher. E essas duas profecias se cumpriram categoricamente na minha vida. Quando eu completei a idade de 19 anos de idade, eu fui atuado em flagrante por assalto, homicídio, furto, condenado a pena de 17 anos e 4 meses. Me levaram para a delegacia de Ferraz de Vasconcelos, uma delegacia aqui do interior de São Paulo. Chegando naquela delegacia, as autoridades daquele local não me aceitaram e me transferiram para a maior cadeia da América Latina, conhecida como Casa de Detenção de São Paulo. Chegando naquele lugar, um lugar onde o ódio, a maldade, a morte, a guerra habitava constantemente, eu me lembro que ali dentro eu contemplei um povo que estava preso fisicamente, porém liberto espiritualmente, porque a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus habita, aí há liberdade. E ali tinha um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, um povo que estava liberto pelo poder da palavra de Deus. Deus é o Deus que liberta o mais vil pecador. Para o grande pecador existe um grande Salvador. E aquele povo louvavam a Deus naquele lugar, glorificavam a Deus, pregavam a palavra de Deus. E eu sentia um desejo imoderado de retornar para a casa de Deus, mas dentro do meu interior existia um preconceito de criminoso, que eu não poderia ser crente dentro de uma cadeia. Eu falava para os meus ex-companheiros: eu nunca vou ser crente numa cadeia. Eles também falavam da mesma maneira. E os anos se passaram, eu endureci o coração para Deus, não quis ser crente dentro de uma cadeia. Mas a Bíblia diz que essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha, ela quebranta o mais duro coração, porque ela é o poder de Deus. Se passaram anos, chegou um determinado tempo que eu consegui fugir do cárcere. Fugiu eu e o filho de um pastor da Assembleia de Deus. E quando nós fugimos do cárcere, ganhamos uma arma de presente. Com aquela arma nós assaltamos o empresário, dono da Aço, levamos seu dinheiro, carro importado, relógio de ouro, uma maleta preta. Quando chegamos num determinado local para dividir o produto daquele roubo, encontramos uma outra arma conhecida como 765, e com essas duas armas começamos a praticar diversos tipos de atrocidade. Eu me lembro que só numa localidade aqui em São Paulo, na Zona Leste, nós praticamos 7 assaltos consecutivos. Depois o adversário usou a boca dele e fez uma proposta
proposta para nós irmos para o estado do Paraná, que chegando naquele local nós iríamos ficar rico. Eu aceitei a proposta daquele homem. Fomos para o estado do Paraná. Chegando naquele local, não conhecíamos ninguém naquele local. Estávamos andando pela madrugada no meio da rua, eu e esse filho de um pastor. Um jovem com apenas 19 anos de idade nos surpreendeu e falou: olha, eu também pratico as mesmas atrocidades que vocês praticam, e eu tenho uma casa à disposição de vocês. Sabe o que nós fizemos? Aceitamos a proposta daquele jovem, fomos para a casa dele, conhecemos outros 2 rapazes, formamos uma quadrilha, começamos a assaltar naquele estado. Eu me lembro que uma certa vez, uma noite, eu estava andando ali na favela da Conquista, e naquela noite nós estávamos em 4 pessoas, eu e mais 3 ex-companheiros. Naquela noite nós não estávamos praticando nenhum tipo de delito, e de repente as autoridades daquele local, a polícia militar, começou a dar vários disparos contra as nossas vidas. Eu me lembro que ninguém tomou essa atitude. Eu fui tomado pelo ódio satânico, peguei a minha arma e comecei a disparar contra os policiais. Quando eu fiz isso, a perseguição ficou mais intensa contra nós. Eu corria, eu estava drogado, embriagado, eu batia na cerca, em vez de eu ir para frente, eu voltava para trás, e eu fiquei no beco sem saída, e cheguei a pensar: agora eu vou partir. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Eu estava no estado do Paraná, a minha mãe estava aqui no estado de São Paulo, e naquela mesma noite Deus revelou para ela que eu estava nesse cerco policial. Ela levantou suas mãos para o céu e falou: Deus, tenha misericórdia da vida do meu filho, quebre esse laço de morte. E Deus ouviu a oração daquela mulher, quebrou o laço de morte. Eu escapei, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem pode glorificar, exalte a Deus, dá glória a Ele, porque a tua oração tem uma resposta diante de Deus. Eu quero dizer para a senhora que é mãe aqui nesta noite, que Deus, Ele ouve a tua oração, a oração de uma mãe aflita, toca na sensibilidade de Deus e faz Deus levantar do seu trono e atender a tua oração. Receba a tua bênção, a tua vitória, receba a salvação da vida do teu filho, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E Deus vai entrar com salvação no meio da tua parentela, porque você crê na palavra do Senhor. Naquele mesmo estado, sabe o que aconteceu? Aconteceu que o adversário preparou outro laço de morte, fizeram uma proposta para nós. Assaltamos um dono de uma rede de supermercado. Assaltamos aquele homem na finalidade de pegarmos uma arma conhecida como 9mm. Chegamos naquele local, aquele homem falou para nós: nós não temos mais essa arma. Sabe o que aconteceu? Meu ex-companheiro não aceitou a resposta daquele homem, e nesse interior houve um disparo dentro daquele estabelecimento comercial, e para a felicidade de todos, a bala não atingiu ninguém, mas serviu para despertar a atenção de vários seguranças que aquele homem tinha à sua disposição. Sabe o que aconteceu? Quando nós saímos daquele supermercado no intuito de ganharmos a rua, fomos abordados por vários seguranças e houve uma troca de tiro. Nessa troca de tiro, nós perdemos um parceiro, aquele jovem que nos surpreendeu no meio da rua, que ofereceu a sua casa para nós, caiu morto, tomou um tiro em lugar fatal, caiu morto imediatamente, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando nós fomos até o cemitério para fazer o sepultamento daquele jovem, que o coveiro abriu aquele caixão pela última vez para a família dele ver ele, eu me lembro que eu olhei aquele jovem partindo daquela maneira. O Espírito de Deus falou com o meu espírito, o Espírito de Deus comunicou com o meu espírito e disse: homem, se tu não voltares para o meu caminho, o próximo a partir dessa maneira será tu. E eu era conhecedor da palavra de Deus, eu temi diante da voz do Espírito Santo, porque eu sabia que se eu partisse daquela maneira, eu iria para o ar,
culpados, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e ele morreu sem salvação. Ele está aguardando o dia do trono branco para ser condenado eternamente. Eu fui condenado pelas autoridades, e diante das autoridades o sentenciado pode prestar algum benefício, pode pedir liberdade condicional, liberdade albergada, pode pedir vários benefícios, pode usufruir de vários benefícios, mas diante da condenação eterna não existe nenhum benefício que o condenado pode usufruir. Só